Vamos à palavra do Senhor. A Bíblia está aberta no livro de João, no capítulo de número 18, no versículo de número 37. 37. João 18, 37. O tema desta mensagem é: você tem que saber. Descubra o seu propósito do Senhor. Você tem que saber, descubra o seu propósito do Senhor. Eu queria, antes de tudo, dizer uma coisa para você: que ninguém vive. Aliás, ninguém nasceu Você não nasceu, querido, porque para poder ser escolhido. Você não nasceu para ser escolhido. Ninguém nasceu depois, ninguém foi escolhido depois que nasceu. Não. Ninguém foi escolhido depois que nasceu. Eu quero dizer uma coisa para você: você nasceu exatamente porque você foi um escolhido. Eu não fui escolhido porque nasci. Não. Eu nasci porque eu fui escolhido. Você entendeu aí? Você nasceu porque você foi escolhido. Há um propósito. Você é um propósito de Deus. Não há um propósito. Você é um propósito de Deus. Eu sou um propósito de Deus. Hein? Eu sou um propósito de Deus. Eu sou o propósito de Deus. Eu não tenho propósito. Eu sou o propósito. Eu sou o propósito. Eu sou uma estratégia de Deus para esta nação, para esta geração. Eu sou o propósito de Deus para esta geração. Se as pessoas entendessem desta forma, ninguém ficaria longe dos caminhos do Senhor. Tudo que você precisa fazer, meu irmão, é entender isso na sua vida. Entender que você não será escolhido depois que você nasceu. Você vai ser escolhido. Claro que não. É por isso que tem muitas pessoas, queridos, que estão a viver desacreditados. Tem muitas pessoas que não se achegam para Deus, porque segundo elas, Deus ainda vai escolhê-las. E para que Deus venha escolher elas terá que fazer um sacrifício, elas terá que fazer muita coisa para poder Deus escolher elas. E na verdade não é nada disso. Você nasceu porque você foi escolhido. Deus escolheu você e fez você nascer. Você foi escolhido antes de você nascer. Entendeu aí ou não? Você foi escolhido antes de você nascer. Então você é o propósito. Então o que você deve fazer? Você deve buscar descobrir naquilo que Deus quer usar você. É isso que você tem que fazer. Você já é escolhido. O que você tem que fazer é buscar descobrir naquilo a qual o Senhor quer usar você. Qual foi o fim, sabe? Qual foi aquilo? Qual é a missão que Deus fez você nascer para você cumprir? Qual é a missão que Deus decretou realizar através da tua vida e por isso fez você nascer? É isso que você tem que fazer, descobrir. A Bíblia diz no livro de João, capítulo
18:37 ela diz: dizes com razão que eu sou um rei. Por esta causa eu nasci, Jesus dizendo. Você nasceu porque tem uma causa, querido. Eu nasci porque tem uma causa. Eita, que maravilha. É mistério de Deus, né? Jesus disse, quando Pilatos interrogava ele, né? Pilatos chamava ele o pessoal chamava ele de rei. Esse é um rei do judeu. Jesus falou, diz com razão, que eu sou um rei. Quer dizer, você acertou. Você falou a real, a verdade. Eu sou um rei. Por esta causa eu nasci. Jesus nasceu para reinar. Reinar. Ele já reinava junto com o Pai, mas ele veio na terra reinar. E ele continua reinando. Embora ele não está mais no meio dos homens, mas ele está através do Espírito Santo na terra. E ele falou, e por esta causa vim ao mundo, para testemunhar a verdade. E ele diz, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade, dá ouvido àquilo que eu falo. Todo aquele que é da verdade, ou tem prazer na verdade, dará ouvido à palavra de Deus. Aí eu pergunto, você gosta de ouvir a verdade? Você gosta de ouvir a verdade, querido? Você tem prazer na verdade? Porque a mentira não é de Deus, a mentira é de Satanás. Você que anda mentindo, aí você está fazendo a vontade do diabo. Jesus diz, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Atende o que faz todo aquele que é da verdade procura fazer o que ele manda. Todo aquele que é da verdade obedece aquilo que ele manda. Mas quem não é da verdade não ouve a voz dele. Tem tanta gente que não gosta de ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia confronta, porque tem gente que gosta de viver na mentira. Tem gente que gosta de mentira, tem gente que gosta de engano, tem gente que a vida dele é engano da cabeça aos pés, tudo que ele faz é engano. Tudo que ele faz tem engano por trás, ele vai num lugar, tem engano por trás, é mentira, é coisas escondidas, coisas no escuro, ocultas. Ele mente para o patrão, mente para a esposa, mente para não sei quem, para fulano, mente até para o papagaio. Tem gente que a vida dele é mentira, é cercado, ele vive rodeado da mentira, ele vive atolado na mentira, afundado até a orelha na mentira. Ele não gosta da verdade, ele não é verdade. Tudo que ele faz é movido pela mentira. Tem gente que tudo dele é mentira, o casamento dele é mentira, o trabalho dele é mentira, a empresa dele é mentira, tudo é mentira. As palavras que saem da boca dele é mentira. E essas pessoas não gostam de ouvir a verdade. Essas pessoas não gostam de ouvir a palavra de Deus. Jesus disse que ele nasceu para poder, por esta causa, que ele nasceu porque ele era um rei. Ele diz com razão, eu sou um rei, que eu sou um rei, porque esta causa eu nasci, por esta causa eu nasci, e por esta causa eu vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Hein? Querido, qual é o seu propósito? Você já descobriu isso? Você já descobriu isso? Qual é o seu propósito? Você já descobriu por que Deus te colocou nessa terra? Hein? Porque é isso que muitos perguntam, qual é o meu propósito? Por que Deus me colocou nessa terra? Qual é a minha razão de ser? Essa é a pergunta que muitos fazem. Tem muitas pessoas que ficam se perguntando. Isso aí é a pergunta que está ardente no coração de muitos jovens, muitas pessoas. E talvez você é uma pessoa que está ouvindo esse rádio agora, essa pregação, você é uma pessoa que essa pergunta está dentro do teu coração. Você talvez tenha feito essa mesma pergunta.
Hein? Se perguntasse ao Senhor qual é o seu propósito para a tua vida. Se você perguntar para o Senhor, para Deus, qual é o teu propósito, o propósito dele para a tua vida, querido, com certeza ele te diria. E uma vez que pedires, querido, ouve e segue com o teu espírito, porque daí ele te levará. Porque a forma de Deus falar com o homem é pela palavra, pelo espírito. Se você perguntar para Deus qual é o seu propósito, o propósito dele para a tua vida, você pode ter certeza que ele vai te falar, ele vai te dizer. Você pode ter certeza que te levará aonde exatamente ele quer te usar. Ele te levará. Porque uma coisa você deve fazer, você deve ouvir e seguir. Você deve buscar ouvi-lo e segui-lo com o teu espírito. Com o teu espírito. Porque é daí que ele te levará, querido. Eu quero que você entenda que Deus é o mestre comunicador. Ele é o mestre, ele não é um mestre. Ele não é um mestre comunicador. Não, Deus é o mestre comunicador. Ele é o mestre. Ele é o mestre comunicador. Deus, ele pode falar contigo sobre o seu propósito para a tua vida, numa língua que você vai compreender e vai guiá-lo, teu espírito, para a vida que ele planejou para que viva, querido. Sim, porque você foi planejado. Você faz parte dos planos de Deus. Você é um plano dele, ele planejou você. Deus planejou você, querido. E ele pode falar com você, sim. Ele pode falar com você, contigo, sobre o seu propósito para a tua vida. E ele pode falar numa língua que você pode compreender e guiá-lo no teu espírito. E pode guiar o teu espírito para a vida que ele planejou para que vivas. Você foi planejado, ele planejou você. Eu fui planejado. Eu sou um plano de Deus. Você que está ouvindo esse rádio, você é um plano de Deus. E você é um plano que foi feito, querido, foi para dar certo, não foi para falir, não. Você não faz parte dos planos falidos de Deus, não. Mas tem muita gente que está sendo um plano falido. Porque não está andando no caminho de Deus, não está andando na verdade. Anda no caminho dos vícios. Se no caminho do vício é um plano falido. Você está agindo como você está vivendo como um plano falido. Mas eu quero dizer para você que se você ainda está vivo, tem esperança para você. Tem tantos que vivia como um plano falido, vivia na cachaça, abandonou essa vida, hoje está no altar pregando o evangelho. Tem tanta gente que estava como um plano falido, vivendo como um plano falido, e a prova que elas não eram um plano falido foi que elas se arrependeram, foi que elas chegaram para Jesus, e hoje elas estão dando fruto, hoje elas estão promovendo o crescimento no reino de Deus. Então, querido, eu quero que você saiba disso, acredite nisso. Por mais que as circunstâncias, por mais que o diabo, por mais que as coisas tentem te provar o contrário e dizer que você é um plano falido, você não é um plano falido. Acredite nisso, busque, se volte para Deus, porque você não é um plano falido. Você é alguém que foi planejado para dar certo. Você é alguém que foi criado por Deus para dar certo. Hein? Sabe, querido,
haverá momentos em que o Espírito de Deus fortalecerá o teu coração para algo, ou contra uma coisa específica. Vai chegar o momento que o Espírito de Deus vai te fortalecer, ele vai te dar direção. Você só precisa acreditar. E isso é uma indicação da sua orientação no seu espírito. Você precisa entender que quando ele fortaleceu o teu coração contra uma única coisa específica, pode não ser necessariamente por a coisa estar errada, mas porque o momento pode estar errado. No entanto, se ouvires no teu espírito e seguir a sua liderança, caminhará sempre a sua perfeita vontade. Você precisa ouvir a liderança do Espírito Santo. Você precisa ouvir aquilo que o Espírito Santo fala no teu coração, porque o Espírito Santo é um grande líder. Ele lidera a vida da pessoa. Ele está a liderar. As pessoas têm que dar ouvido a ele. Ele é um grande líder. Tudo que as pessoas precisam fazer é dar ouvido a ele, dar ouvido a esse líder chamado Espírito Santo. E aí ela vai descobrir. E é por isso que você precisa compreender que você deve ir vorazmente pela palavra de Deus. Você deve estudar, você deve meditar na palavra de Deus. E ter inspiração, querido, e ter inspiração do Espírito Santo na tua vida. Por isso você deve fazer isso. Meditar na palavra, para que você tenha inspiração do Espírito Santo de Deus na tua vida. E quanto mais você estudar a palavra, e compreender a palavra, e viver pela palavra, mais clara a sua voz estará dentro de ti para tudo na tua vida, querido. Mais clara, mais nítida, você vai ouvir a voz do Espírito Santo para tudo na tua vida. E desta forma, queridos, eu quero que vocês entendam que você se tornará a revelação da vontade de Deus na sua caminhada diária, seu dia a dia. Você se tornará a revelação de Deus, a revelação da vontade do Senhor. Então, querido, procura descobrir, porque você não é um projeto falido. Não acredita no diabo, não dê ouvido à voz do maligno. Você não é um projeto falido. Você é alguém que foi criado para dar certo. Você é alguém que foi feito para dar certo. Tá certo? Agradeça a Deus por Ele te conduzir pelo caminho de sucesso, de vitória, de descanso pelo Espírito Santo. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. E procure caminhar dentro da perfeita vontade dEle. E tome decisões na vontade de Deus. Faça isso na sua vida, querido. Em nome de Jesus. Você não é um projeto falido. Tira isso da sua cabeça. Você é uma árvore que foi plantada para produzir frutos. Você é alguém que veio a essa terra para ser usado por Deus, não foi usado pelo mal. Não foi para ser escravo do mal. Eu deixo essa palavra para você. Você existe para ser usado por Deus. Então dá lugar para Deus usar a sua vida. Chegue para Jesus, entregue a sua vida para Ele. Chegue para Ele, porque ainda dá tempo. Você está vivo, tem tempo ainda. Tem tempo de você ser usado por Deus. Em nome de Jesus. Tem tempo de você ser um grande vaso de valor, um vaso de honra. Uma grande árvore frutífera no reino de Deus. Tá certo? Essa mensagem que eu deixo para você nessa manhã, em nome de Jesus, eu te encorajo. Eu quero encorajar você ainda hoje chegar para Jesus, dar lugar para Deus
e você viver tudo aquilo que Deus tem para você viver, para você ser essa revelação de Deus para a humanidade, aonde você chegar, tá? Em nome de Jesus. Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa palavra, por tua graça, e que o teu poder, Senhor, esteja na vida de cada ouvinte. Abençoa o copo com água, e que todos que beberem dessa água sejam abençoados, e que todo o poder das trevas, todo impedimento, tudo que impede essa pessoa de enxergar, de chegar para Jesus, de enxergar, de descobrir o propósito que ela é, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo que a vida dessa pessoa venha frutificar, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí, beba da água, seja abençoado, querido. Em nome de Jesus.